Olá, meus caros alunos. Olá, meus queridos alunos. Sejam bem-vindos a todos a mais uma disciplina, né, do curso de Serviço Social dos alunos da Faculdade FAEP. A nossa disciplina de hoje é a História da Formação Social e Econômica do Brasil, né? E aí vocês podem me perguntar, mas professor, essa disciplina tem a ver o que com o serviço social? Ora, tem um pouco, muito a ver, né? Porque nós vamos entender assim, um pouquinho do processo da construção e formação do nosso país enquanto economia, cultura, certo? Então, nós precisamos, sim, ler. É uma disciplina histórica, então precisa de leitura, gente. Não esqueçam disso, né? Às vezes, a gente não quer ler, e aí a gente fica a ver navios, né? Porque não gosta de ler. É uma disciplina histórica, então precisa de leitura, tá bom? Então, o nosso plano de curso, basicamente, está aí bem estruturado, e nós vamos, na nossa ementa, nós vamos falar um pouco da colonização do Brasil, da economia, de base escravista, latifundiária, monocultura, agroexportadora, período colonial, né? O advento da República, a definição do pacto oligárquico, as reformas da base de planos nacionais, né? Desenvolvimentista, o Estado autoritário, a nova República, os planos de estabilização da economia, né? E a inserção do Brasil no mundo globalizado. Então, nós vamos ver um pouquinho desse contexto histórico para a gente entender a nossa disciplina, tá bom? Os objetivos nada mais é do que conhecer a conjuntura histórica brasileira, que envolveu aí os primeiros séculos da conquista da América, né? Identificar as múltiplas abordagens históricas sobre o período colonial, entender as características da formação social, né, do Brasil. A metodologia, através dos mecanismos de divulgação de mídia, como a internet, chat, aulas gravadas, né? Para a gente obter conteúdo e conhecimento, tá bom? Nós estaremos aí divididos em 3 unidades. Na primeira aula, que é essa, nós veremos o Brasil colonial e a organização administrativa e a estrutura econômica. Na segunda unidade, que é a segunda aula, veremos o Brasil monárquico e a constituição do Estado brasileiro. A terceira unidade, movimentos sociais, participação e política e o Império, que é a nossa aula online, ao vivo. Tá bom? Então, fica assim estruturado o nosso plano de curso. Dê uma lidinha aí no material de vocês, está na apostila, tá bom? Não esqueçam de ler mais uma vez. Precisamos ler, gente, tá bom? Então, nós estamos aqui dentro desse contexto histórico para a gente entender um pouquinho, né, da, da formação socio-histórica do Brasil e econômica, tá bom? Nós vamos adentrar aqui ao tema, onde estaremos estruturando aí o conhecimento a partir da organização social do Brasil, né? Partindo de um princípio onde uh, se dará a organização administrativa e a estrutura econômica do Brasil colonial, tá bom? Vemos aí, dentro do contexto da disciplina, né, que a expansão marítima do Brasil se deu a partir da conquista de novas terras, né, por países europeus, né? E essas conquistas nada mais foram do que a busca de novas riquezas para esses países, né? E isso houve um choque de culturas diversas, onde o europeu se chocava com a cultura dos países que os mesmos diziam que descobriram, né?
Essa expansão portuguesa foi efetivada por etapas, né? A conquista se deu por processos em etapa, né? Primeiro, podemos perceber que a conquista se deu em Ceuta, no norte da África, em 1415, demarcado uma das grandes conquistas do século XV para o reino português. Posteriormente, foram ocupadas as ilhas do Atlântico, em 1420, e elaborados os planos para se chegar às Índias na segunda metade do século XV. E essas conquistas, nós vemos aí que teve, para a formação do Estado, teve conquistas, e essas conquistas tiveram aí fortes contribuições. E que contribuições dessas grandes navegações para esses países, né? Quais foram as grandes contribuições? Se deu a partir da formação de um Estado monárquico, centralizado, sem grandes conflitos, em um curto tempo, né? Posição geográfica de Portugal na costa atlântica, formação da Escola de Sagres para o desenvolvimento de técnicas de navegação, a exemplo das caravelas e cartas de navegação, investimento da burguesia mercantil às navegações e a existência de bons portos na conquista portuguesa. Isso facilitou muito e contribuiu muito para a expansão marítima de Portugal, né? Adentrando o assunto, vamos chegar aqui adentrar a chegada dos portugueses ao Brasil, né? E os índios. Como foi que essa população se deixou ser conquistada, né? Não tinha como não deixar, né? Tinham armas que os índios não tinham, e aí vai adentrando a história que a gente vai descobrindo muitos fatores, né? Mas, enfim, a chegada representou o encontro de duas culturas, né? A perspectiva de vida de sociedades diversas. Nas palavras de Sete Buarque de Holanda, em Raiz do Brasil, o autor nos expõe um choque destes novos elementos e a constituição da nova cultura. Ele diz o seguinte no seu texto Raízes do Brasil: a tentativa de implantação da cultura europeia em extenso território, dada de condições naturais, senão adversas, largamente estranhas à sua tradição milenar. É nas origens da sociedade brasileira o fato dominante e mais rico em consequências, trazendo de países distantes nossas formas de convívio, nossas instituições, nossas ideias, e timbrando em manter tudo isso em ambiente muitas vezes desfavorável e hostil. Somos ainda hoje uns derrotados em nossa terra. O autor aqui faz uma crítica, né, bem séria a essa descoberta, que ainda hoje somos derrotados, prisioneiros no nosso próprio país, né? Os indígenas foram inseridos no processo de conquista e colonização da América pelos portugueses como os fornecedores de mão de obra. E o que os índios, professor, forneciam dentro dessa estrutura de colonização? Informação sobre como chegar em diversos locais, né? Recursos, né? Como eu falei, os caminhos no desdobramento do novo espaço, e aliados no combate contra os gentios rebelados e estrangeiros invasores. A exemplo, temos os holandeses e os franceses, né? Houve também o que chamamos de etnocídio. E o que é, professor, etnocídio? Como diz aí a conceituação, é a destruição da civilização ou cultura de uma etnia por outro grupo étnico. Quer dizer, é a destruição em massa de uma cultura, de um povo, né? E ainda hoje está acontecendo isso. Fato é vocês assistirem jornais confiáveis, lerem revistas confiáveis, né, sites confiáveis, vocês vão encontrar o que eu estou dizendo em relação à destruição da civilização Yanomami, né?
Genericamente, os índios foram divididos em dois grupos, né? Em dois grandes grupos, que foram os tupis e os tapuias, considerados bárbaros e infiéis. Os grupos tupis habitavam a área do litoral e possuíam uma língua geral, que facilitava a comunicação com os colonizadores, né? Já os tapuias eram mais considerados bárbaros. Mas por que eram considerados bárbaros, hein? Fica aqui uma pergunta muito importante. Os indígenas não devem ser vistos como sujeitos passivos de sua história. Estiveram presentes nos combates, nas conquistas, né? E em relação às alianças estratégicas com os colonizadores, nos combates a outros gentios, nas relações com os religiosos e nas diversas negociações com outros sujeitos históricos imersos nesse processo, como holandeses, como franceses, né? Exemplo da atuação dos índios, né, dos indígenas, foi a ressignificação dada pelos mesmos à política sesmarial, que eles tomaram as terras, possibilitando a estes as requererem e garantirem a sua posse. Nós vemos ainda hoje essa tomada da terra dos índios, né? Mais uma vez, remonto o momento atual em que vivemos, né? Para isso, vamos ver jornais que a gente vai compreender um pouco dos fatos históricos, como a gente está fazendo aqui, tá? O processo de conquista no Brasil. O descobrimento do Brasil não proporcionou grande euforia em Portugal, engajada naquele momento com as possessões e recursos advindos do Oriente. As possibilidades advindas com o descobrimento do Brasil ainda eram desconhecidas. Não conheciam ainda as riquezas que o nosso país tinha, né? Tinha, né? E, com isso, o processo de exploração não havia sido efetivado com maior amplitude. Para o autor Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, o processo de colonização não foi realizado de forma metódica racional, fazendo-se com um certo desleixo e abandono. Quer dizer, regiões do nosso país que eram para ser super desenvolvidas são subdesenvolvidas, como a região norte-nordeste. Por que será? Porque nessa região foi colocada apenas exploração e não desenvolvimento, né? E a gente vai vendo isso ao longo dos textos. A colonização na América pelos portugueses, entre 1500 e 1530, restringiu-se às feitorias. Este período, comumente designado pela historiografia tradicional, para um período pré-colonial, devidos a poucos interesses e investimentos na colonização das terras da América. Quer dizer, tiveram pouco interesse em investir, em colonizar de fato. O que vieram fazer foram explorar, né? Neste período pré-colonial, a principal atração para os conquistadores era a exploração do pau-brasil, importante devido à sua madeira, e o corante para atingir tecidos. Essa exploração, inicialmente, foi realizada pelos portugueses e, posteriormente, ao encontrar necessidade de extração mais ao interior do país, da região, os indígenas passaram a fazê-lo, recebendo outros objetos em troca por aquele serviço, né? Depois veio a chibata, né? Desculpem a expressão, né? A partir da década de 1900 e 1530, a coroa portuguesa resolveu efetivar e resguardar sua conquista na América. Quer dizer, vamos colonizar um pouquinho para mandar forças para proteger o que é nosso, o que nós estaremos ali retirando desse continente, né, desse país, nós vamos tirar. Então, nós temos que proteger das outras nações, né? Para tanto, decidiu-se implantar, né, ali, na nova terra, o sistema de capitanias hereditárias. Segundo o Capistrano de Abreu, 1988, o território
entre Maranhão e Santa Catarina foi dividida em 12 capitanias hereditárias, desiguais em superfícies, limitadas toda a este pelo Atlântico e a oeste pela linha fantástica de Tordesilhas. As capitanias foram doadas para integrantes da pequena nobreza de Portugal e burocratas do reino que vieram colonizar o Brasil. Olha só, para quem foi entregue, né? Dentre os donatários, podemos citar Martim Afonso, Duarte Coelho, Jorge Figueiredo Corrêa. Esses foram os grandes beneficiados com a nova descoberta Brasil. Um aspecto super importante de organização e domínio, né, administrativo foram as câmaras, que tiveram fundamental importância nos campos políticos, econômicos e sociais no Brasil colonial. Essas câmaras transformavam-se em importantes espaços de poder político e social, né, ocupados geralmente por grandes proprietários de terras, comerciantes e nobres. Seus ocupantes eram comumente designados como homens bons, né, porque ajudavam a coroa portuguesa. Segundo Francisco Carlos Teixeira da Silva, 1990, além de funcionar como espaço de julgamento em primeira instância, as funções da Câmara estavam circunscritas, quer dizer, envoltas a responsabilidade de administração municipal, regulamentação das feiras de mercados, administração de bens, né? Suas receitas, obras públicas, estradas, pontes, calçadas, e conservação das ruas, limpeza da cidade, urbanização, construção dos edifícios do governo, em regulamentação dos edifícios do comércio, abastecimento de gêneros e cultura da terra. As câmaras estavam responsáveis por esses trabalhos de continuar dando ordenamento jurídico para uma boa ordem social. A posse de grandes propriedades e territórios, né, territoriais aqui, os chamados latifúndios, marca a questão da terra na história do Brasil até os dias de hoje, né? Os latifundiários, os garimpeiros, né? Os donos das grandes terras brasileiras, né? No período colonial, o domínio territorial dava-se por meio da concessão das sesmarias, regulamentada por meio das ordenações reais e da legislação complementar que foi sendo criada com o passar dos anos, especialmente do fim do século XVII. As concessões das sesmarias geralmente eram frutos de solicitações de mercês pelos serviços prestados à coroa portuguesa, no processo de conquista frente aos inimigos, internos e externos, ou justificadas a partir do aumento das rendas reais com o aproveitamento da terra requerida. Quer dizer, quem ajudava a coroa com tropas, com recurso financeiro para manter as tropas, ou quem estava lá dando lucro para a coroa, né? Recebiam aí essas concessões, né? A sociedade colonial, como estava estruturada a sociedade colonial aqui no Brasil. A sociedade colonial se formou na América Portuguesa, teve como base a hierarquia social, né, e a busca pela distinção. Distinção esta, né, diferenciar-se dos demais sujeitos, né? Eu não posso ser igual a todos, por meio do recebimento de títulos e patentes, que foi a lógica da sociedade baseada em valores de ideias vindas da metrópole. Para João Fragoso, Maria Fernanda Bicalho e Maria de Fátima Gouveia e outros autores, né, e organizadores da coletânea, o antigo regime nos trópicos se deu aí o perfil dos sujeitos vindos da coroa para realizar o processo de conquista, né,
expõe um perfil desses indivíduos. Vamos ver um pouquinho o que é que diz os autores, né? Os indivíduos que foram para ultramar levaram consigo cultura e uma experiência de vida baseada na percepção de que o mundo, a ordem natural das coisas, era hierarquizada, de que as pessoas, por suas qualidades naturais e sociais, ocupavam posições distintas e desiguais na sociedade. O que é que os autores querem dizer com isso? Eu, por ter riqueza, por ter nascido numa família nobre, por ter estudo, eu tenho sim que ocupar os melhores espaços de governança dentro da sociedade. Era assim que pensavam os europeus, os portugueses, tá? A formação da sociedade colonial esteve assentada também na grande propriedade territorial e na exploração do trabalho escravo de indígenas e depois dos africanos. Segundo Gilberto Freire, em Casa Grande Senzala, pode-se dizer que formou-se na América tropical uma sociedade agrária na estrutura, escravocrata na técnica de exploração econômica, híbrida de índio e, mais tarde, do negro na composição. Sociedade que se desenvolveria defendida menos pela consciência de raça, quase nenhum no português, cosmopolita e plástico, do que pelo extrativismo religioso. Então, quer dizer, aqui se começa a ter um posicionamento sociocultural, econômico, de que a sociedade estaria mais aí ou menos bem representada a partir da visão cosmopolítica, da visão etnocrata, da visão religiosa, né? E isso daria poderes a esses colonizadores a serem superiores aos demais colonos ou gentios. Partindo disso, começa-se aí as atividades econômicas do Brasil colônia. E como o professor começa essas atividades econômicas? A partir da exploração do pau-brasil, a partir da exploração dos índios nessas atividades e posterior à exploração escravista, tá? O debate sobre a questão econômica e a formação da sociedade colonial nas últimas décadas gerou grande destaque com as discussões sobre os modelos explicativos propostos a partir do sentido da colonização e do antigo regime nos trópicos, né? A partir de um regime político colonial que se vivia aqui no Brasil colonial. A perspectiva historiográfica defendida por Fragoso e Florentino voltou suas análises com maior atenção para as especificidades locais e regionais, articuladas com as dinâmicas imperiais, possibilitando também o esmiuçamento das redes de poder, constituídas a partir das alianças políticas, familiares e economistas dos serviços prestados à coroa portuguesa. E aí vinha os recebimentos de patentes militares, títulos distintos e cargos na governança local, a partir de um ordenamento real, né? Advindo do rei, né? A economia local, seja nas suas dinâmicas internas e externas, esteve centrada na gama de produtos e atividades que fomentava a geração de riqueza no período da colonização desta América portuguesa. E dentro dessas atividades, a gente encontra aí a exploração do pau-brasil, a cana-de-açúcar, a pecuária, o tabaco e a mineração e as drogas do sertão, como pimenta, o próprio tabaco, né? E outras especiarias do sertão, que a gente pode ver mais à frente um pouquinho, né? A exploração do pau-brasil foi a primeira atividade econômica da conquista da América pelos portugueses. Por que essa madeira? Porque ela fornecia muita
vamos dizer assim, uma generalização dessa madeira. Móveis, era extraído a sua tinta para tecer tecidos, para pintar tecidos, aliás, né? E era rica essa madeira, né? Aqui no Brasil. Riquíssima, muita madeira, muita mesmo. E a demanda pelo produto estava relacionada à extração, como eu já falei aí, do corante para atingir os tecidos lá na Europa. Os grandes tecidos da Europa eram tingidos com o corante produzido pelo pau-brasil. A economia açucareira esteve presente na América Portuguesa desde a primeira metade do século XVI, né? Concentrada a força desta produção, a região norte, que hoje é o atual Nordeste do Brasil. E por que que eu falava para vocês um pouco da desvalorização dessas regiões e do pouco desenvolvimento das regiões? Porque está aí, só vieram explorar, não vieram colonizar, não vieram desenvolver, né? Martim Afonso, no início da década de 530, buscou implementar a atividade açucareira e, para tanto, trouxe sujeitos experimentados na produção para desenvolver a técnica na nova conquista, quer dizer, a plantação do açúcar para a produção, né, da cana para a produção do açúcar, né? A mão de obra utilizada na economia do açúcar foi a escrava, principalmente a partir da crescente leva de africanos trazidos de seu continente de origem para o trabalho forçado na América, em todo o território da América, né? Os trabalhos iam desde a plantação e colheita da cana-de-açúcar até as fornalhas e caldeiras do processamento da cana, finalizando com o transporte da carga para Portugal, né? A economia açucareira, durante o transcorrer do período colonial, viveu momentos de contextos diversos, que foram do processo de expansão do século XVI até o início das invasões estrangeiras nas possessões lusas no norte da América Portuguesa. Então, o período do trabalho com a cana-de-açúcar teve sua ascensão e teve um pouco o declínio por conta das outras invasões dos outros países, né? Como Holanda e França. A produção do tabaco, que é o fumo, para o comércio exterior, ganhou destaque também na região norte da América Portuguesa, mas principalmente no Recôncavo Baiano. E a outra atividade econômica desenvolvida, a busca pelas chamadas drogas do sertão, exemplo da canela, da pimenta, do cacau nativo, né? Nos sertões também foi desenvolvida outra atividade de suma importância para a economia do Brasil colonial, a pecuária, né? Que ainda existe até hoje, né? Então, meus caros alunos, percebam aqui que esse assunto é um pouquinho extenso. Nós ainda vamos desenvolver esse assunto ainda numa segunda aula, né, e numa terceira aula, porque é uma atividade de conhecimento histórica. Preciso que você leia todo o conteúdo dessa nossa apostila, para que você desenvolva os conhecimentos melhores e venha a compreender um pouco melhor a situação, né, da colonização brasileira, tá bom? Às vezes eu falo de uma maneira crítica, porque é o meu entendimento, é o meu conhecimento em relação ao que aconteceu anos atrás, né? Mas você pode ter outra visão além da minha. Respeito, né, o contrário disso, porque cada um tem que respeitar o posicionamento histórico do outro, do entendimento, né? Se Portugal viesse colonizar o Brasil de fato, não teria sido roubado como foi o Brasil, né? Não teria sido destruído as regiões como foram aqui no nosso país, né? A exemplo disso são as regiões que são menos desenvolvidas, como a região norte e a região nordeste, porque não foram desenvolver, foram explorar. E a exemplo do que aconteceu e destruiu e deixou atrasadas essas regiões, está acontecendo na região norte do nosso país, como nos garimpos está acontecendo, e afetando principalmente os donos da terra, né, que são os índios. E aí fica essa reflexão para você, que não é crítica a ninguém, nem a
a estrutura governança nenhuma, mas é uma forma da gente olhar e lutar como assistentes sociais que vocês serão, lutar pelos direitos do cidadão brasileiro, no qual são os índios que hoje estão sofrendo de fato. E contra fatos não há argumento. Estão sofrendo misérias deixadas aí por inúmeros problemas que alguns governos trouxeram a essa população brasileira, tá bom? Não esqueça de realizar a atividade de vocês, que ela é avaliativa, ela vale nota, tá bom? E muito obrigado e bons estudos a todos vocês, tá bom? Nos vemos na próxima aula.